Shalom, a paz do Senhor a todos. Vamos a Paraxá, fazer uma meditação na Paraxá de hoje, né? Justamente Shabat, sábado, e vamos meditar nessa Paraxá, que está em Bimidbar, Números 22, a partir do Passuk 2. Ele diz assim: Balaque, o filho de Zippor, viu tudo o que Israel fez ao Emorim. Moabe temia muito o povo, e eram muitos. Moabe encheu-se de medo por causa do povo de Israel, por isso ele disse aos líderes de Midian: Esta horda engolirá tudo o que estiver na nossa volta, como um boi devora a relva no campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei de Moabe. Nesse tempo, ele enviou mensageiros a Balaão, o filho de Beor, em Petor, junto ao rio Eufrates, sua terra natal, para dizer: ouça, um povo, olha só a missão. Um povo saiu do Egito, espalhou-se por toda a terra e estabeleceu-se. Por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim. Lembrando, Balaão ele não era profeta, certo? Ele era um feiticeiro, engraçado, não? Mas era um feiticeiro que ele sentia quando Deus estava de bom humor e podia, vamos dizer, abençoar desta forma. E ele sentia quando Deus estava de mau humor e ele podia fazer, aproveitar a situação. Porém, claro que Deus, já sabendo, olha a maneira que o Eterno fala com ele. Aí ele diz: permaneça aqui esta noite, trarei a vocês como resposta tudo o que Adonai me disser. Então parece a fala realmente de um profeta. Por quê? Numa época distante, veja que isso aqui era bem no início, vidente se confundia com o profeta, porque o profeta trazia mensagens da parte do Senhor, mas os videntes muitas das vezes faziam isso. Só que foi surgindo, eles foram mexendo, os videntes mesmo, como Balaão, também começou a mexer com forças que o Eterno não gostou, certo? Não gostou de que mexesse, forças espirituais, planos espirituais que não era para fazer, como a pitonisa, ela estava mexendo com coisas que não era para mexer. Então, pela Torá, era proibido. Então, veja bem, ele começou aqui e começou a falar: eu vou trazer tudo que Adonai me disser. Então, estava correto, tinha que falar o que o Eterno dissesse. Assim, os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Deus aproximou-se de Balaão e disse: claro que esse se aproximar é uma figura de linguagem, né? Que o Eterno está em todos os lugares. Quem são estes homens que estão com você? Veja, eu acho muito interessante isso no Eterno. Ele sabe quem são, ele sabe a intenção. E para puxar o assunto de uma satisfação, ele vai lá e pergunta: quem são esses? O que eles estão fazendo aí? O que eles querem, né? Então, às vezes, Deus testa, né? Deus aproximou-se de Balaão e disse: quem são estes homens? Balaão disse a Deus: Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: o povo que saiu do Egito espalhou-se sobre a terra. Agora venha, amaldiçoe para mim. Assim talvez seja capaz de lutar contra eles e expulsá-los.
Deus respondeu a Balaão. Veja que Balaão disse: tudo que ele falar eu vou dizer. Você não deve ir com eles. Ordem. Não deve amaldiçoar o povo. Não é este povo, é o povo. Preste bem atenção. Pois ele é abençoado. Então o povo é abençoado, você não pode amaldiçoar. Isso é a Torá, certo? Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Amon: voltem para sua terra, pois Adonai recusa-se. Então ele sentiu que Deus, o Eterno, não queria amaldiçoar o povo. Ora, um povo que ele ama, um povo que já é abençoado. Ele vai amaldiçoar para quê? Não tinha motivo, não tinha razão. E aí os príncipes se voltam e Balaque vai oferecer mais dinheiro. A ganância de Balaão foi a causa de ele insistir, né? Então ele diz: eu dou uma quantidade maior. Aí ele, vou voltar a falar. Por favor, filho de Zipó, diz: por favor, não deixe que algo impeça de vir a mim. O recompensarei muito bem, farei tudo que você disser. Assim, venha e amaldiçoe este povo para mim. Mas o Eterno já tinha dito: não, não vá. Ainda que Balaque dê seu palácio repleto de prata e ouro, não posso ir além da palavra de Adonai, regra de um profeta. Não pode. Ainda que ele reconhecia. Então veja bem, ainda que era um feiticeiro, ele reconhecia, né? Era um estilo de feiticeiro na época. Veja bem, meu Deus, para fazer qualquer coisa, seja ela grande ou pequena, por favor, também vocês permaneçam aqui esta noite, para eu falar com Adonai. O que ele me disser, eu vou dizer a vocês. Né? Os homens ficaram de novo. Aí Deus aproximou-se de Balaão durante a noite e lhe disse: se os homens vierem chamá-lo, levante-se e vá com eles. Insistiu, vai sofrer o dano. Faça apenas o que eu disser, porém. Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta, seguiu com os príncipes. No entanto, a ira de Adonai, de Hashem, se acendeu por ele ter ido, e o anjo de Adonai ficou parado no caminho para lhe barrar a passagem. Então não era para ele ter insistido na pergunta, né? Muitas das vezes a pessoa quer insistir no erro, né? E o Eterno já disse: não faça, porque já não é para fazer. Já não é para fazer. E aí ele vem e insiste e acontece aquilo que nós já sabemos. E depois de 3 tentativas, né? A jumenta viu o anjo e Adonai encontrou-se no muro, apertado o pé de Balaão, de Bilã. Por isso ele bateu nela outra vez. O anjo de Adonai moveu-se para a frente, parou em um lugar tão apertado que não havia espaço para virar à direita e para a esquerda. A jumenta viu o anjo outra vez e deitou. Não tinha mais como fugir para livrar. E, claro, irado, ele bateu na jumenta com a vara. Adonai, porém, tornou a jumenta capaz de falar. Vejam bem. Algumas pessoas querem dizer que ela profetizou. Não, Deus usou até a jumenta. Não, Deus não usou a jumenta. Veja bem, tornou ela capaz de falar, abriu a boca. Mas o que foi que ela falou? Foi uma mensagem profética? Não. Olha só aqui. Ela diz assim: capaz de falar. O que eu fiz a você para você me bater 3 vezes? Ou profecia. Isso aqui não é profecia. Ela está reclamando porque ele bateu injustamente nela. Porque o que foi que eu fiz? Você me bater 3 vezes. Ele estava tão assim que ele não se ligou que a jumenta abriu a boca e falou. Né? Aí ele disse a jumenta: bati por você me ter feito passar por tolo. Gostaria de ter
a minha espada na mão, aí mataria você. A jumenta disse a Balaão: sou a sua jumenta? Não sou? Veja, você montou sobre mim a vida toda, não foi? Puxando a memória. Eu já te tratei assim antes? Ele admitiu: não. Então Adonai abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo de Adonai parado no caminho com a espada na mão. Ele curvou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo de Adonai lhe disse: por que você bateu na sua jumenta 3 vezes? Entendeu aí? Vim aqui para barrar o caminho, pois você está se apressando para ir contra mim. O anjo toma a palavra na primeira pessoa como que fosse o próprio Deus ali falando com o anjo, né? Através do anjo. A jumenta me viu e virou para o lado essas 3 vezes. Na verdade, se ela não tivesse desviado de mim, eu já o teria matado, mas a deixaria viva, certo? Então, deixaria ela viva, deixou bem claro, ela não estava errada, errado está ele, né? Balaão disse ao anjo: pequei, não sabia que você estava parado na estrada para me impedir a passagem. Portanto, se o que eu estou fazendo desagrada a você, eu vou voltar. No entanto, o anjo de Adonai disse a Balaão: não, agora, que já estava ali, vá aos homens e diga apenas o que eu mandar você falar. A mesma palavra que o Eterno falou, que Adonai falou. Assim, Bilam continuou com os príncipes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Bilam estava a caminho, saiu ao encontro dele na cidade de Moabe. Há um raciocínio judaico que diz que o anjo matou a jumenta no lugar dele, né? Por causa disso daqui, ó. Ele voltou com os príncipes e também que deixaria a jumenta viva. Ou seja, dá a entender que ela morreu. Lembrando que eu estou falando numa tradução aqui, a Bíblia judaica completa. Eu não estou lendo em hebraico, certo? Mas um hebraico deixaria mais claro. Mas para vocês entenderem, vocês vão acompanhando aí. Balaão respondeu: veja, a Balaque, veja, vim a você, mas não possuo poder pessoal para falar nada. Direi a palavra que Deus puser na minha boca. Não existe certas pessoas assim? Hoje em dia diz, fulano é um pregador. Ele ora e o fogo desce. Fulano, Deus não usa ele em cura, né? Ele ora e ele cura a pessoa. É assim que as pessoas falam. Então, isso não existe, né? Dons são dados por Deus. E os dons são dele. E são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Então aqui estamos falando de uma pessoa que tem a capacidade do Eterno falar com ele, e ele falar com o Eterno e fazer exatamente o que o Eterno mandou. Só que ele usou da ganância e queria desobedecer. Aí complicou. No Passuco 23 ele vai dizer assim: disse a Balaque, construa aqui 7 altares para mim e prepare aqui para mim 7 bois e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão disse a Balaque. Ofereça um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão disse a Balaque, permaneça com sua oferta queimada enquanto eu me afasto. Talvez Adonai venha ao meu encontro, direi a você tudo o que ele mostrar. E ele foi fazendo a oração. E aí, no 19, depois de ele orar e tudo, e o Eterno falar e abençoar, ele diz no versículo 8, ele diz, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso censurar a quem Adonai não censurou? Isso é forte. Você está querendo manipular Deus? Não tem como. Não tem como.
Do cume das rochas eu os vejo, das colinas eu contemplo. Sim, um povo que viverá sozinho e não se considerará uma das nações. Quem contou o pó como Jacó? Ou enumerou as cinzas de Israel? Que eu morra como morre o justo, que eu, enfim, será como um deles. Olha só. Aí lá no 19 ele diz, a partir do 20, no 18 ele diz assim: Então Bilam fez esse pronunciamento: Levante-se, Balaque, e ouça, volte aos ouvidos para mim, filho de Zipó. Então, é uma forma de dizer, preste bem atenção. Deus não é o ser humano para mentir. Ou seja, é impossível que Deus minta. Né? Ou um mortal para mudar de ideia. Então, ele não muda de ideia quando a situação é certo e ele sabe que é certo. Agora, se é um teste, tudo bem. Né? Pode acontecer, como ele disse assim, prepara a tua casa, diz lá, e o profeta Isaías foi, prepara a tua casa, o rei, e certamente você vai morrer. Certamente você vai morrer, era para ter morrido. Ele chorou, orou, e Deus disse, volta, porque eu vou acrescentar anos de vida nele. Então, ele deu outra palavra. Ele dá a ideia de que ele mudou de ideia, mas desde o início ele já sabia que iria dar uma contrapalavra, né? Mas aqui era um povo que já era abençoado, era um povo que o Balaque queria que amaldiçoasse. Então era a ideia de divindade. Um Deus, eu dou uma oferenda e ele tem que fazer o que eu estou mandando. A ideia era essa. E com o Eterno não é assim. Quando ele diz uma coisa, a faz. Ele faz. Quando faz uma promessa, ele a cumpre. Ele não mente, ele não censura, ele não muda de ideia como um mortal, fica mudando de ideia constantemente. Veja, fui ordenado a abençoar. Quando ele abençoa, não pode reverter a bênção. Está abençoado e acabou-se. Ninguém viu culpa em Jacó ou percebeu perversidade em Israel, que é o mesmo povo, né? É um paralelismo sinonímico. Adonai, o Deus deles, está com eles. Fui aclamado o rei dele entre eles. Deus que os tirou do Egito, né? E foi dar-lhe a força de um boi selvagem. Aí ele disse, que coisa Deus tem feito, né? Como Deus tem feito. Eis que o povo se levantou como a leoa, como um leão que se ergue. Ele não se deitará e tal. Balaque disse a Balaão, é evidente que você não os amaldiçoará. Contudo, pelo menos, não os abençoe. Está mais abençoado ainda, né? Em outras palavras, eu não adverti, Balaão falou, de que faria tudo o que Adonai dissesse. Entendeu? Então, veja que o Eterno aqui não estava querendo amaldiçoar o povo de Israel. Ele não queria. Mas, olha só o que ele fala. No Passuque 24. Israel ele não fez como as outras vezes, usou de adivinhação, olha aí. Mas olhou em direção ao deserto, Balaão ergueu os olhos, viu a Israel acampado na tribo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele fez um pronunciamento. Estas são as palavras de Balaão, filho de Beor. As palavras do homem cujos olhos foram abertos. As palavras de quem ouve Deus falar, que vê o que Shaddai vê, que caiu, mas mantém os olhos abertos. É forte. Quão amáveis são suas tendas, Jacó, seus acampamentos, Israel. Se atende como vales, ele vai pronunciando bênção sobre bênção. Aí ele diz no final, no Passuque 9, ele vai dizendo assim, quando eles se deitam, agacham-se como um leão. Você vê, né, aquela realeza, né, do leão, como se deita bonito, muito bonito. Bendito seja quem os abençoar. Amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Então até Balaão, sim. Balaão estava falando para ele também. Então é uma das coisas quando um pregador ele está a pregar, né?
ele prega de certa forma também para ele. Ele também está aprendendo, né? E muitas revelações vêm na hora. Agora ele diz assim, interessante, no 17. Eu vejo, mas não agora. Eu vejo, mas não em breve. Uma estrela aparecerá em Jacó. Um cetro se levantará em Israel. Então ele está dançando uma profecia para esmagar os cantos de Moabe e destruirá todos os descendentes de Sete. Seus inimigos serão seus bens. Edom e Seir, suas posses. Israel o fará com valentia. Aí, eu acho que ele já era para ter desistido, na minha opinião, modesta opinião, era para ele já ter desistido. Só que ele viu que pela bênção, pelas coisas, ele não conseguiria nada, né? Então, ele viu aqui, no 17, é um tipo do Messias, né? Falando sobre o Messias. Então, ele está falando aqui, um cetro é rei, né? Então, está falando do Messias. Se levantará de Israel. Então vai se levantar, como diz em Apocalipse capítulo 12, né, falando ali que o Messias iria nascer. Só que no Passuco 25, Israel permaneceu em Shittim, e lá o povo começou a se prostituir. Pronto, agora errou, né? Com as mulheres de Moabe. Então Moabe, o Balaque e o Balaão disse, olha, por aqui não tem como Deus fazer isso. Deus amaldiçoar esse povo? Não, nem espere. Mas aí lhe mostraram o que começou. O erro do pecado. Induzir o outro a pecar. Isso é terrível. Mas devemos levantar, tirar de lá. Mas aqui eles colocaram, né, para vir um castigo do Eterno sobre eles. E ele disse, mulheres convidaram o povo para os sacrifícios feitos com seus deuses. Aí, meu amigo, o Eterno não abre mão. Em Baal Peor, a ira de Adonai acendeu-se contra Israel. Adonai disse a Moshe, pegue todos os chefes do povo e enforque-os, voltados para o sol, diante de Adonai, para que a fúria de Adonai seja desviada de Israel. Eram os chefes, eram os Rosh, líderes. Então, eram os líderes que estavam fazendo isso. É aos líderes que tem que dar o exemplo, certo? Então, vamos aprender o que com essa paraxá? Que ainda vamos ver a Haftará e a Brit Hadashá, certo? Está lá em Miqueias 5, 6 até os 6, 8. Então, vocês prestem atenção que o Eterno não queria amaldiçoar e tal. Mas quando eles pecaram na idolatria e na prostituição, o Eterno castigou. Então o Eterno é justo, certo? Então naquele momento o homem de Israel aproximaram-se trazendo sua família, a mulher de Midian, aos olhos de Moisés, toda a comunidade de Israel, pelo fato que estarem chorando na entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, o filho de Eleazar, neto de Aharon, o Corém, viu isso, ele se levantou no meio da multidão, tomou uma lança em sua mão e seguiu atrás do homem de Israel até o interior de sua tenda, onde atravessou os dois com a lança, o homem de Israel e a mulher, na altura do estômago. Foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel. Mesmo assim, 24 mil homens morreram na praga. Tá certo? Então, é muito sério você induzir uma pessoa a pecar. Não se deve fazer isso em hipótese alguma. Ajude a sair do pecado, ajude a eliminar o pecado, certo? Vamos para Haftará. Que é em Miqueias, certo? Miqueias, capítulo 5, versículo a partir do 6. Passuque 5, 6. Ele vai dizer assim. 5, 6.
Eles pastorearão a terra de Açu como a espada, né? E a terra de Nimrod junto aos seus portões. E ele nos resgatará a Açu quando invadir nossa terra, quando passar por cima de nossas fronteiras. Então o remanescente de Jacob, cercado por muitos povos, será como um orvalho de Adonai, como aguaceiro sobre a relva, que nada espera no homem, nem mantém nenhuma expectativa dos mortais. O remanescente de Jacó, entre as nações, cercado por muitos povos, será como o leão, como os animais da floresta, como o leão jovem entre rebanhos de ovelhas. Com eles passará por ali, pisará e fará em pedaços. Não há ninguém para livrá-los. Sua mão se levantará contra seus inimigos. Está vendo aqui? É bênção sobre Israel, povo de Israel. Todos os seus adversários serão destruídos. Por isso que até hoje, quando alguém está do lado de Israel, Israel está do lado dessa pessoa, ele vence. E o engraçado é que Israel não procura guerra. Eu não vejo isso. Procura acordos, né? Quando esse dia chegar, diz Adonai, eliminará os cavalos de seu meio, destruirei suas carruagens, eliminarei as cidades de sua terra, derrubarei por completo suas fortalezas. Acabarei com as feitiçarias da sua terra. Se lembra do que eu falei lá? Você não terá mais adivinhos, darei fim às suas imagens esculpidas, coluna do seu meio. Você não adorará mais o que suas mãos fizeram. O Eterno detesta isso. Arrancarei no meio de vocês seus postes sagrados e destruirei seus inimigos. Eu me vingarei na ira e na fúria dessas nações, né? Até o 6:8. Então ele vai dizer aqui que tem um juízo. Vai chegar o dia que vai parar tudo isso daqui. Por isso, ouça agora o que Adonai diz. Levante-se e apresente seu caso às montanhas, que as colinas ouçam, e aqui são pessoas de poder, de condições. Com seus juízes, pessoas, apresente seu caso às montanhas, quer dizer, os homens grandes, né? Que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam montanhas o caso de Adonai. Também vocês, pedras existentes, que sustentam a terra. Está chamando a atenção dos que têm condição, que têm poder. Adonai tem um caso contra o seu povo. Então ele está dizendo, ele sai do lugar de juiz e se coloca no lugar de um requerente, que é a pessoa que está reclamando. Ele tem um caso agora, então ele não é o réu, mas ele se coloca no lugar do que está requerendo justiça. Agora, Adonai tem um caso contra o seu povo. Ele deseja debatê-lo com Israel. Aí é forte. Só que aqui, mais à frente, ele diz assim: meu povo, o que eu fiz a você? Ele já se coloca como réu. Interessantíssimo. Sabe o que é inteligência? Mano. Eu tirei da terra do Egito, resgatei da vida da escravidão, enviei Moisés, Aharon, Miriam para guiá-lo. Então, deu tudo, né? Meu povo, lembre-se apenas de que Balaque, o rei de Moabe, planejou o que Baleão, filho de Beor, respondeu, e do que aconteceu entre Sitim e Gilgal, para que você entenda os atos de salvação realizados por Adonai. Com que posso aparecer diante de Adonai para me prostrar diante de Deus nas alturas? Posso me apresentar diante dele com ofertas queimadas com bezerro de um ano? Adonai se agradaria de milhares de carneiros com 10.000 rios de azeite de oliva? Poderia dar meu primogênito pagamento a minhas transgressões, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ser humano, você já foi informado do que é bom, do que Adonai exige de você. Apenas que haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com seu Deus. Isso é tremendo. O que o Eterno quer, na verdade, os sacrifícios são figuras para você exercitar a fé, né? Lá
e vai voltar profeticamente, ainda vai se cumprir, algumas coisas vai se cumprir, tem muita coisa para se cumprir ainda, mas é interessantíssimo, né? Agora vamos ver aqui nossa Brit Hadashah, né? Vamos ver aqui Lucas, né? Lucas 22. Lucas 22. E vamos ver aqui algumas meditações. Aproximando-se da Matzah, conhecida por Pessa, e os principais de Kohanins e os mestres da Torá procuravam meio de se livrar de Yeshua, porque temiam o povo. Olha só. A essa altura, o adversário, aqui está falando de o adversário, é nominando que é uma pessoa, certo? Não é vamos dizer assim, não é qualquer adversário, é o adversário, certo? Ele está dizendo aqui, o adversário entrou em Judas de Quiriotes, Judas Iscariotes. Ele entrou, ele possuiu, certo? Um dos 12. Ele se aproximou dos principais dos Kohanins e da guarda do templo e tratou com eles sobre como eles poderiam entregar Yeshua. Eles ficaram contentes e lhe ofereceram dinheiro. Consentiu e começou a procurar por uma boa oportunidade para entregar Yeshua sem o conhecimento do povo. Então chegou o dia do Matzah, em que o cordeiro pascal tinha de ser morto. Yeshua enviou Kefa e Yohanan, instruindo-os: vão e preparem nosso Seder para que o comamos. Então tinha que ter a refeição da Páscoa, o Seder, né? Mais à frente ele disse: então, pegando um cálice de vinho, disse uma berahá, certo? Berahot. Não sei se a pronúncia está correta, mas berahot. Ou beraca, né? E falou: peguem isto e partilhem entre si. A partilha é muito importante na hora do Seder, da ceia. É um jantar cerimonial, certo? Porque eu lhes digo que de agora em diante não beberei o fruto da videira. O interessante é que em outras culturas, quando o sacerdote dava o vinho para a entidade, ela oferecia o vinho para a entidade, para o deus ídolo. Então ele pegava, dava para ela, e os sacerdotes que tinham as recâmaras atrás, né, espertinho, eles, depois de feito uma bênção, eles comiam. Eles comiam para que a essência daquele ídolo participasse dele agora. Eu acho que algumas pessoas já estão entendendo. Então, quando você está na ceia, no Seder, vai acontecer que a essência do Eterno participe de você. A essência de bondade, a essência do perdão, a essência da partilha, a essência da comunhão. Participe juntamente da essência dele em você. Não é o caso de dizer, nós somos deuses. Não. É a essência das virtudes do Eterno participando. E aí ele diz: peguem isto e partilhem entre si, porque eu lhes digo que de agora em diante não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E também, pegando um pedaço de matzah, disse a Berahot, partiu-a, dando ele também, disse: isto é o meu corpo. A essência também, né? Para vocês, façam isto em memória de mim. Algumas pessoas pegam dizendo que literalmente trazem uma ideia de canibalismo. Por quê? Porque diz literalmente isso é o corpo dele.
literalmente isso é o sangue dele. Se fosse, seria canibalismo. Né? Não pode. Façam isto em memória. É o que o Shaul, ou Paulo, traz a ideia, que é em memória. Então, é um símbolo. E ele pega o cálice da refeição, dizendo: esse cálice é a nova aliança, a Brit Hadashah, confirmada pelo meu sangue. Olha só, confirmada pelo meu sangue, derramado por vocês. Mas vejam, a pessoa que me traz está aqui na mesa comigo. Olha, Yeshua não sabia? Sabia. O filho do homem morrerá de acordo com o plano de Deus. Mas ai do homem por quem ele está sendo traído. E aí, mais à frente, ele diz: Yeshua ele disse: quando eu enviei sem bolsa, né? Que ele enviou lá, disse: olha, quando eu enviei sem bolsa, na viagem e tal. Mas antes ele disse: Shimon, Shimon, ouça. O adversário pediu para você, Yeshua falando, para si, para peneirá-lo como trigo. Né? Mas eu orei a você, Simão, para que sua confiança, sua fé, não falhe. E você, assim que tiver voltado lá no povo de Israel, lá na Torá, falhou a confiança, faltou fé, faltou obedecer. E logo dos líderes. Né? Aqui, Yeshua intercedeu, dizendo: Simão, não falte a fé. Né? E aí ele diz, para a gente encerrar a ideia aqui, ele diz, Yeshua respondeu: eu lhe digo, Kefa, o galo não cantará hoje até que você tenha negado 3 vezes. Yeshua lhe disse: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem e sapatos, vocês sentiram falta de alguma coisa? Nada, respondeu ele. Mas agora, se vocês têm bolsa, levem, porque ele estava indo, né? Chegando a hora. Porque eu lhes digo isto, a passagem do Taná, em que está escrito, ele foi contado com os transgressores, tem que se cumprir em mim. É muito maravilhoso isso daqui. Tem que se cumprir em mim. E foi cumprido. Pois o que está acontecendo comigo tem um propósito. Então, no decorrer aqui de tudo, vai girar em torno disso. Então, ele foi realmente entregue, né? Lá mais na frente, então, o prenderam e levaram à casa do Kohen Hagadol, que chegaram os soldados e prenderam, né? Os principais Kohanins, oficiais, guardas do templo e os anciões tinham vindo procurá-lo. Vocês vieram me prender com espadas, varas, mesmo jeito que falaram um líder em uma rebelião? Todos os dias estive com vocês no pátio do templo. Contudo, não me prenderam, mas esta é a hora de vocês, a hora que as trevas reinam. E aí ele, Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, prenderam, levaram à casa dele, do sumo sacerdote. Kefa o seguiu à distância, nós sabemos que ele negou 3 vezes. E ao amanhecer, o concílio dos anciões, incluindo os principais dos Kohanins e os mestres da Torá, e Yeshua foi levado ao Sanhedrin, onde disseram: se você é o Mashiach, diga-nos. Ele respondeu: se eu lhe disser, vocês não acreditarão em mim. Ou seja, ele era o Mashiach. Né? Ele é o Mashiach. Né? Ele disse: se eu disser, vocês não vão acreditar em mim. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Isso significa que você é o filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Porque tinha que passar como ovelha muda e, né, não se defender. O cordeiro ele não se defende. Eles afirmaram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir da própria boca dele. Então, nossa paraxá de hoje, temos mais meditações aqui, mas a ideia é que você passe um Shabat meditando em erguer as pessoas, não derrubando elas, né? Não entregando como Judas Iscariotes fez, né? Entregando Yeshua, claro, tem um propósito, é o Mashiach, tudo bem, mas tem uma lição,
né? O Eterno quer que você haja com justiça. O Eterno quer que você faça o que é bom, né? O que é justo para com ele e para com seu próximo. Shalom, bom Shabbat, boas meditações, e vou deixar aqui mais algumas, né?